Seja bem-vindo ao curso Terapia Capilar Free. E na aula de hoje abordaremos o tema alopecia androgenética. Ela é uma das alopécias que mais trazem pacientes para nossas clínicas, consultórios ou salões de beleza. Ela tem como definição uma perda total ou parcial dos cabelos de uma área específica do corpo, especialmente do couro cabeludo. Ela é uma alopécia não cicatricial, tem um tratamento moderado em questão de facilidade, a gente consegue reverter na maioria das vezes esse quadro. Vamos seguir. Em sua nomenclatura androgenética, o andro vem da questão dos hormônios andrógenos, os hormônios sexuais. Por isso, chamamos de andro. E genética, por causa da questão genética, hereditária. Androgenética. Bem simples. Ela é uma doença que cursa com uma inflamação leve. A gente pode ver nessa foto aqui de tricoscopia esse círculo amarronzado ao redor de um folículo. Ao redor do folículo a gente vê esse círculo amarronzado. Ele é chamado de sinal peripilar. Isso significa que aqui dentro tem um processo inflamatório. Aqui dentro tem um processo inflamatório. Então, se a gente fizesse uma biópsia dessa região, a gente encontraria a presença de linfócitos T. Os linfócitos geralmente eles estão presentes em inflamações. Então, nesse caso, há inflamação. A inflamação é vista até por tricoscopia. Aqui ela acomete tanto homens quanto mulheres. E dependendo da idade, ela acomete mais ou menos. 11% dos homens abaixo de 20 anos têm alopecia androgenética. 20 a 30 anos, apenas 20% dos homens desenvolvem alopecia androgenética. Dos 30 aos 50 anos, de 30 a 40%. Dos 50 anos, aí são 50% dos homens que têm alopecia androgenética. E junto de uma alopecia senil, que a alopecia senil nada mais é que um afinamento dos fios graças ao envelhecimento das células capilares. Esse envelhecimento acontece devido à idade dessas células, lógico, e esses fios começam a ficar mais finos, menos densos, mais quebradiços, mais opacos. Aí juntando a alopecia androgenética com a alopecia senil vai resultar numa alopecia mais grave, mais difícil de tratar. E aos 70 anos, 80% dos homens têm alopecia androgenética. Já na alopecia androgenética feminina, de 15 a 30 anos é menos comum um afinamento difuso, que é um afinamento em todo o couro cabeludo, em toda essa região do couro cabeludo. Dos 30 anos, apenas 12% das mulheres têm alopecia androgenética. Ao chegar aos 50 anos, passa para 25% essa porcentagem. E aos 70 anos, 40% das mulheres apresentam alopecia androgenética. Ela acomete mais homens, a alopecia androgenética, pelo motivo que os homens produzem mais o hormônio testosterona, que esse hormônio é um hormônio sexual que percorre a corrente sanguínea e ao chegar lá no couro cabeludo, ele encontra uma enzima aqui, chamada 5-alfa-redutase. Essa enzima transforma a testosterona numa forma mais agressiva desse hormônio, chamado dihidrotestosterona, ou o famoso DHT. É conhecido por ser o vilão da alopecia androgenética. Então, se a gente quiser parar a alopecia androgenética, a gente tem que parar esse DHT. Também, essa doença ela cursa com uma maior quantidade de receptores androgênicos. As pessoas que têm alopecia androgenética,
os seus fios de cabelo eles têm uma maior concentração de receptores do DHT, enquanto que as que não têm uma quantidade menor. Nessa imagem aqui descreve bem. Desse lado esquerdo, a gente vê a testosterona, a molécula de testosterona. Aqui a 5-alfa-redutase, que transforma essa testosterona em DHT, dihidrotestosterona. Essa é a forma agressiva. É essa molécula que danifica, que faz o cabelo afinar e consequentemente cair. Se a gente conseguisse frear essa convenção, a gente com certeza reverteria o quadro de alopecia androgenética, ou esse indivíduo nem teria essa alopecia. O que acontece nessa doença? Vejam bem, aqui é um folículo com padrão para calvície. Os folículos eles se reagem de forma diferente. Os folículos de pessoas com alopecia e os que não têm alopecia. Vejam esses símbolos azulzinhos, esses círculos azulzinhos aqui. Eles são os receptores androgênicos. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é só uma figura ilustrativa. Essa é a quantidade de receptores que tem do DHT um paciente com alopecia androgenética. Já esse é um paciente que não tem alopecia androgenética, ele só tem um receptor. Isso é só um exemplo. Esses círculos verdes já é o DHT. Vejam que tem vários círculozinhos verdes. Nessa imagem apenas 2. Por que isso acontece? Vamos lá. Primeiro, cada vez que esse DHT se conecta ao seu receptor, nos pacientes com alopecia androgenética, eles têm uma sensibilidade maior. Vai haver uma agressão, vai haver uma lesão nesse folículo. Já aqui não, se ele se conectar não vai haver lesão alguma, sensibilidade nenhuma. A 5-alfa-redutase, que é essa enzima que está convertendo a testosterona em DHT, ela tem maior quantidade nos pacientes com alopecia androgenética. Veja a quantidade de DHT que ela conseguiu produzir, converter. Já no paciente sem alopecia androgenética, não. Vamos ver mais. Basicamente é isso. É uma maior concentração de receptores, uma maior concentração de 5-alfa-redutase, aumentando a produção de DHT, maior atividade também dessa enzima 5-alfa-redutase e a alta sensibilidade que vem causando lesão. Aqui é a menor sensibilidade, o paciente não tem sensibilidade nenhuma, pode tocar o DHT, que não vai acontecer nada no seu folículo pupiloso. A 5-alfa-redutase ela não produz tanto a testosterona, ela vê a testosterona passando por ela e ela não faz nada, deixa passar. E essa é a menor concentração de receptores. Outro motivo que pode causar a alopecia androgenética é o aumento dos níveis plasmáticos de DHT. Como é que isso acontece? Os homens, por exemplo, ao tomarem anabolizantes, mulheres também, eles aumentam a concentração de testosterona no seu corpo. Tomou anabolizante, aumentou a capacidade da testosterona. Tendo mais testosterona nesse corpo, vai ter uma maior conversão em DHT. Vocês conseguem entender? Se eu tenho mais testosterona livre, vou ter maior transformação em DHT. E o DHT que faz o cabelo afinar e cair. Agora é importante deixar bem claro, se esse indivíduo que está tomando anabolizante, ele não tem sensibilidade ao DHT,
ele pode tomar um garrafão de 20 litros de anabolizantes que não vai acontecer nada com ele. O DHT, a testosterona dele pode subir ao teto, mas ele não tem, ele tem poucos receptores e nem tem essa sensibilidade, então ele pode fazer uso à vontade. Agora imagine um paciente que já tem essa sensibilidade, já tem a quantidade de receptores aumentados, aí sim será nocivo. Outro motivo que pode aumentar a testosterona são mulheres com síndrome do ovário policístico. Eles conseguem aumentar esse nível de testosterona e se essa mulher tiver também uma sensibilidade maior e uma maior concentração desses receptores e a 5-alfa-redutase dela estiver transformando mais, convertendo mais, ela vai ter alopecia androgenética. Outro motivo, SHBG. O SHBG reduzido, o SHBG é chamado de globulina ligadora de hormônios sexuais, ele estando reduzido, ele faz com que o nosso cabelo caia também. Ele meio que aumente as chances da alopecia androgenética progredir. O SHBG é uma proteína produzida no fígado. Ela se liga aos hormônios sexuais como a testosterona e o estrogênio. Vamos olhar essa figura, observar essa figura. Temos 1, 2, 3, 4 moléculas de SHBG. E essas moléculas de SHBG estão... Olha essa daqui, por exemplo, está com 1, 2, 3 moléculas do hormônio testosterona. Vocês estão vendo, né? O SHBG é uma proteína. 3, 3, 3. Quando essas moléculas, esse hormônio testosterona está ligado ao SHBG, ele fica inativo. Ele fica percorrendo nossa corrente sanguínea, esperando o motivo que algum dos nossos tecidos solicitem que o SHBG libere testosterona para esse tecido. Já, imagine se a gente só tivesse 2 moléculas de SHBG. Vamos excluir essa e essa. Veja quanta testosterona estaria livre, circulando. Se essa testosterona ficar livre circulando em nosso sangue, ela vai chegar até o couro cabeludo e ao chegar ao couro cabeludo vai instalar 5-alfa-redutase, convertendo ela em DHT, consequentemente afinando e caindo, derrubando esse fio. Então, quanto mais baixa a quantidade de SHBG no nosso sangue, maior a nossa queda de cabelo e maior a progressão da doença da alopecia androgenética. Atenção para o risco da alopecia androgenética. Um dos pontos principais para você saber se um paciente vai ter alopecia ou não androgenética é você perguntar a questão da família. Se pais são calvos, tios são calvos, principalmente da parte da mãe, que a gente carrega uma questão hereditária maior, uma carga hereditária maior da parte da mãe, para esses casos de alopecia androgenética. Outro ponto da gente observar é excesso de pelos no corpo. Geralmente, quem tem alopecia androgenética é bastante peludo. A gente até pode prestar mais atenção a partir de agora que todo homem que é careca, eles são barbudos. Porque se vocês assistirem às aulas anteriores ou lembrarem, os fios velhos que tem aqui no rosto, que são aqueles fios fininhos que não desenvolvem, com a presença da testosterona, eles desenvolvem e crescem, que é o que acontece. Se eu tenho mais testo, eu vou conseguir fazer com que esses fios todos engrossem do meu rosto. Então, maior concentração de testosterona, maiores as chances de ficar careca. Outro ponto interessante é a demora do cabelo a crescer. Os pacientes com alopecia androgenética, eles sempre relatam, eu não vejo cair tanto no meu cabelo, mas ele está demorando muito a crescer. Então esse é um dos pontos principais. Dermatite seborreica. O DHT, ao ele chegar aqui no couro cabeludo,
que é os fios, ele estimula as glândulas sebáceas a produzirem mais sebo. Se produzem mais sebo, se tem mais sebo, mais gordura, mais oleosidade, e o sebo é um substrato que o fungo Malassezia, que é o fungo da caspa, se alimenta, então ele vai ter maiores chances de desenvolver as dermatites seborreica, caspa, e tudo por esse mecanismo da alta produção de sebo que o DHT está estimulando essas glândulas a expulsarem sebo para fora. Olha um cabelo da mulher, provavelmente com alopecia androgenética, que acomete mais essa parte aqui do topo, e bem oleoso. Bem oleoso. Isso se chama a sensibilidade das glândulas sebáceas ao DHT. E a questão da involução dos pelos. Vejam só, ao DHT chegar no couro cabeludo, ele faz com que esses fios afinem. Aqui no bulbo há uma divisão celular muito rápida, uma multiplicação dessas células. Quando ele entra aqui, ele diminui essa divisão celular. Ele faz com que esse fio perca coloração. E ele vai cada vez mais miniaturizando, diminuindo a fase anágena. E em cada fase anágena que vai passando, ele vai nascendo mais fino, até chegar ao ponto dele ficar nesse estado. Aqui é uma tricoscopia de um paciente com alopecia androgenética. Vejam que os ósseos só tem apenas um fio, quase todos os ósseos. Vejam os fios mais grossos e os mais finos, que já foram miniaturizados, já estão bem mais fininhos. E o aumento dos pelos velhos, vai ter muito mais pelos velhos do que deveria. Numa tricoscopia normal, a presença de pelos velhos são menores. E esses pelos velhos, vocês vão ver que eles são mais clarinhos. Só vocês fazendo, com o tempo vocês vão adquirindo essa prática. Aqui outra figura. O fino, velhos. Gente, eu vou concluir essa aula aqui, que ela está ficando muito extensa. Aí vou voltar com a segunda parte desse tema alopecia androgenética. Então vamos encerrar aqui. Obrigados a todos. Gente, se possível, se inscrevam no canal, porque é através dessa inscrição que vocês me motivam a gravar mais vídeos. Obrigado.